Acabei de ler neste final de semana O Mulher de Pouca Fé, da Simone Campos. É o sétimo livro dela publicado. Eu acabei caindo de paraquedas nesse livro aqui, porque a Thay viu um post da Companhia das Letras no Instagram, achou que eu ia gostar, me encaminhou. Quando eu li a sinopse e a divulgação, eu comprei na hora. Por quê? Simone Campos é uma mulher autista que recebeu o seu diagnóstico tardio e aqui ela vai falar no livro, né, do Mulher de Pouca Fé, tanto sobre a tua experiência como uma jovem barra adolescente autista sem diagnóstico, mas tendo como grande plano principal ali a vivência dela dentro de uma igreja evangélica. Tem algumas discussões na internet sobre que igreja que é, porque ela dá o nome de Arca no livro, mas para mim eu acho que esse não é o grande ponto. E é muito curioso porque eu vi uma outra resenha no YouTube e eu vi uma resenha também no Scoob que o grande foco que se dá nessas resenhas é sobre esse aspecto religioso. Então, se você é uma pessoa que passou sua infância ou sua adolescência dentro de uma igreja evangélica e na sua maioridade, no final da sua adolescência, você acabou saindo da igreja, cortando laços com a instituição e igreja, eu acho que você pode sim gostar desse livro, porque aqui a Simone ela não vai fazer uma demonização da igreja, ela não vai falar assim, meu Deus, eles fizeram isso num grande tom dramático e fazendo assim uma grande apologia de ódio, né, à instituição religiosa, mas ela vai mostrar como que foi a experiência e não é somente assim mostrar uma experiência, porque aqui a gente fala de uma autoficção. Então, sim, tem referência à sua própria experiência pessoal, mas tem alguns pontos que a gente não sabe qual, então fica aí a fofoca contada pela metade de em que momentos que isso se passa, né, e vai para uma ficção, em que momentos isso é realmente a realidade da sua vida. Independente de onde isso comece, isso termine, eu acho que aqui a gente tem um ótimo livro. E como eu comentei nessas duas sinopses, resenhas que eu vi, se dá muito foco para esse aspecto religioso da obra. E quando a gente fala de uma mulher autista, eu não tinha como não ir para esse livro olhando especificamente para este polo. E para mim foi uma grande satisfação encontrar esse livro. Eu li no ano passado, nossa, já faz tanto tempo assim, será que foi no ano passado? Eu não tenho certeza agora, mas eu li What I Mean When I Say I Am Autistic. E esse livro assim foi uma grande virada de página para mim de como que eu me entendo dentro do espectro autista, porque me ajudou a perceber diferentes formas de lidar com as minhas questões. Não é incomum de em alguns momentos eu parar e voltar para ler algumas anotações minhas, algumas reflexões. Eu acho que tem até alguns outros conteúdos que eu poderia fazer com base nesse texto. Eu acho que eu fiz um vídeo aqui pro canal. Se eu encontrar, eu deixo aqui o link aqui para vocês também, mas é muito interessante você encontrar outras pessoas falando sobre o autismo. E não somente pessoas, né, mas mulheres que tiveram diagnóstico tardio, que são outras camadas ali realmente, né, de entendimento, de identificação, e aqui a gente fala, obviamente, de representatividade, da importância de você se ver no outro, de você pensar que, cara, tem alguém que passou por algo semelhante que eu, tem alguém que pensa semelhante a mim. Eu não sou uma esquisita, apesar de eu fazer esse esforço constantemente na minha terapia de normalizar dentro da minha neurodivergência os meus traços, mas ver esses registros é extremamente validador. Então, se você se encontra nesse aspecto do espectro e que você tem essa curiosidade, fica também a indicação, da mesma forma que eu fiz a indicação do outro livro na última vez. É um livro muito bem escrito pela Simone Campos. Eu fiquei bem surpresa, assim, com a qualidade literária, com a qualidade da escrita, do encadeamento das frases e tudo. É o seu sétimo livro, então ela não começou a escrever ontem, ela começou a escrever
ainda nessa época aqui do livro, né, que a gente vai acompanhar ela dos 7 aos 17 anos, ela publicou seu primeiro livro, né, no início ali do ensino médio. Então, é uma autora, é uma tradutora que faz muito tempo que está em contato com a linguagem, é uma das suas áreas de foco também, de interesse, de hiperfoco, né? Mas a gente acompanha então aqui a jovem, né, personagem barra Simone, que ao longo da vida vai ter experiências então dentro dessa igreja. O pai dela vai inicialmente, na verdade, a esposa do seu avô vai, e daí o pai dela vai para essa igreja, e depois ela vai a convite por curiosidade mesmo, e as coisas acabam fazendo sentido para ela. E por que que eu gostei assim, né, no aspecto do autismo, né? Porque eu acho que esse livro aqui, ele é um grande exemplo de como os traços do autismo, ele busca fazer sentido em um contexto mais amplo. A gente pode perceber que é muito comum as pessoas autistas terem hiperfocos em dinossauros, em bandas, em livros, como vocês podem ver aqui, mas tem também hiperfocos em pessoas, hiperfoco em religião e tantas outras coisas. E não é somente uma área de interesse, assim, sabe? Não é só, é porque a pessoa é obcecada por aquilo. É porque aquela área de interesse específica, ela ajuda a organizar a sua mente. Normalmente tem algum tipo de regra, tem algum tipo de lei estabelecida, tem algum tipo de sistematização. E é o que ela fala quando ela entra na igreja, que ali fica muito claro para ela quais são as regras do jogo. Então, o que que você faz para ir para o céu? Os ritos que você tem ali dos cultos, o que que você tem que fazer para ser uma boa pessoa? O que que você faz quando você não é uma boa pessoa? O que que é esperado de você? Enfim, tem tudo bem delimitado e para uma mente autista que precisa de organização, precisa de regra, precisa de rotina, isso cai como uma luva porque responde às grandes questões da humanidade, né? Vai ter regras, vai ter hora para tudo. E até que uma das grandes dificuldades, né, de relacionamento interpessoal, né, no autismo é esse aspecto de quando estamos em conjunto, quando é a hora de fazer o quê? Então, tá qual que é a hora de comer, qual que é a hora de conversar, qual que é a hora de inserir um novo assunto, qual que é a hora de eu me introduzir na conversa, coisas que para pessoas neurotípicas é considerado totalmente normal. As pessoas fazem só com base naquilo que querem, na verdade, dá vontade, eu vou lá e faço o que eu quero. Mas as pessoas neurodivergentes ficam procurando os momentos mais apropriados para isso, e principalmente num culto religioso, você tem isso muito bem segmentado, muito bem parametrado. Então você tem um relacionamento interpessoal, você se aproxima de pessoas, se conversa com as pessoas e você sabe qual é o momento seu, o que que você tem ou não que fazer. A hora de louvar, a hora de escutar, a hora de tudo. Então, isso vai cair como uma luva na vida dela. E uma personagem que eu acho que é muito interessante que ela traz aqui é a avó dela. E essa avó dela, ela é católica, né? E ela não vai muito de cara com essa igreja, né? Que ela e o pai dela frequentam. A mãe dela frequenta até certo momento, até que ela percebe que o pai dela entra num fanatismo religioso bem significativo. O pai dela passa a utilizar a religião para ocultar, disfarçar, validar todo um machismo que ele tinha e a forma com que ele lidava com a esposa, com a filha, enfim, o papel que ele via da mulher dentro de casa como um todo, até chegar o momento em que no livro especificamente ele agride, né, a filha e que é um divisor de águas entre eles ali na relação deles quando ela é mais velha, né? A mãe dela acaba se separando antes disso do pai dela. Mas a gente vai ver então essa avó dela tem uma situação bem bacana, que é quando ela muda de colégio por questões financeiras e tudo. Ela estava no colégio pago antes, só que daí crises governamentais, financeiras, etc. Ela vai para outra escola
e ela acaba ganhando uma bolsa daí para voltar para a escola de origem. E a avó dela fala, né, porque ela estava muito triste e ela vai ficar mais feliz agora voltando para outra escola. E ela ficou empolgadíssima porque ela não conseguia perceber que ela estava triste e ela não conseguia perceber que o sentimento de antes que ela tinha era também um sentimento de felicidade, era um sentimento de contentamento. Então a avó dela vai ter um papel que na psicologia, em tudo que a gente estuda, né, vai ser aquela pessoa de suporte, né? A gente brinca, né, no cachorro do suporte emocional, mas os autistas precisam de uma pessoa de suporte. Hoje essa pessoa de suporte para mim é meu marido. Meu marido também é autista, eu sou essa pessoa de suporte para ele. A grande questão aqui em casa é que a gente não pode dar problema ao mesmo tempo. Alguém sempre tem que estar, pelo menos minimamente, funcional. E a avó dela vai ajudando ela a lidar com os sentimentos. A avó dela ajuda ela a se proteger de agressões, de qualquer tipo de agressão sexual também, porque no autismo tem essa extrema ingenuidade em alguns momentos, não ingenuidade de essa pessoa é muito boazinha, mas de não perceber os sinais acontecendo e isso se colocar, né, fazer com que a pessoa se coloque em perigo. Então a avó ajuda ela a se proteger em diversos momentos. Isso é muito interessante. Outra coisa que eu achei muito interessante é que com o passar do livro, conforme ela vai amadurecendo, que ela deixa de ser uma criança de 7 anos, e por mais que ela ainda seja jovem, que ela seja uma adolescente, mas que ela vá assim amadurecendo, que ela vá ganhando outras nuances da vida, as percepções dela da igreja vão amadurecendo também. Então, aquele olhar que ela tinha quando ela entrou na igreja, de que essas regras são claras, essas regras são fáceis, entre aspas, né, de seguir, elas perdem um pouco o sentido, porque ela percebe que cada vez mais vão tendo mais regras que vão sendo mais complexas de serem atendidas. Isso faz sentido também, porque no livro a gente vai acompanhar o desenvolvimento barra crescimento dessa igreja no Brasil, a grande forma com que ela foi se popularizando entre as pessoas. Então, vai sendo uma igreja que politicamente ela vai ganhando complexidade e vai exigindo mais também nos seus fiéis. E a Simone, escritora, personagem, enfim, ela vai crescendo, acompanhando também esse crescimento, né, da igreja. Então, vai também tendo esse impacto, né, dessa complexidade das regras que vão aumentando e o seu crescimento em paralelo. Então, ela fala, né, qualquer lugar onde as pessoas se reúnem em nome de Deus, em nome de Jesus, era uma igreja, né? Mas daí daqui a pouco para você estar perto de Deus, para que você estivesse em comunhão com Deus, precisava falar na língua dos anjos e daí isso exigia também um certo tipo de performance dela que ela achava confusa e ela olhava para as pessoas e ficava se sentindo deslocada disso. E eu gosto de vários momentos em que ela olha para as pessoas e observa o comportamento delas. Porque é uma coisa que eu me identifico e eu faço até hoje, assim, sabe? Se você para na tua vida e observa objetivamente o que as pessoas estão fazendo, a grande maioria das vezes não vai fazer sentido. Eu não tô dizendo que esse ato dentro da religião, dentro da igreja, não faz sentido, mas uma das grandes questões do autismo é uma extrema racionalidade e ela vai falar até sobre isso em uma das pregações e talvez eu não esteja usando os termos corretos para doutrina evangélica, eu já peço desculpas por isso também, porque eles falam do espírito do intelectualismo, né, que é esse fato de você parar de pensar demais, de criticar demais, e é basicamente tudo que ela sempre fez na vida dela, é tudo que eu sempre fiz na minha vida e é o que basicamente todos os autistas que eu conheço na minha vida e que eu atendo em clínica também sempre fizeram, de tentar entender os porquês, os poréns e os comos, e porque não é um sentido de que eu não acredito na espiritualidade, não acredito no mundo além.
Mas dentro da nossa cabeça, o mundo ele faz tão pouco sentido que tentar entender as suas razões e o porquê das coisas ajuda a gente minimamente navegar nesse grande desconhecido que é a vida. Então esse grande questionamento, e ela fala que foi uma coisa que ela sempre teve na vida dela e que ela se desesperou porque como assim agora eu não vou poder questionar mais? Porque era algo que feria justamente a forma com que a mente dela está estruturada. Então ela fala sobre isso como que foi difícil olhar para isso e como ela se cobrou porque tinha uma nova regra que mexia, feria ela naquilo que era mais profundo, que era como os pensamentos dela se organizavam, que nada mais é do que uma forma de proteção, de tentar sim racionalizar, mas tentar entender o mundo em que estamos inseridos. Então, todos esses momentos em que ela está olhando, observando o mundo externo à sua volta, eu achei assim de um brilhantismo muito bem colocado e que também com tudo que eu já senti nessas situações, em outras situações, de ter também ao mesmo tempo um sentimento de estranhamento, de deslocamento, de como eu posso sentir tão diferente e ver tão diferente do que todas as minhas pessoas à minha volta estão vendo ou sentindo. Ela levantou um ponto também que eu escrevi uma newsletter, vai sair na próxima sexta-feira, que é sobre a dupla empatia, que eu acho que. Não, eu tenho certeza, tô falando acho por bondade, mas que todas as pessoas autistas que eu converso ou que eu já conversei, elas falam sobre isso comigo, de que as pessoas falam que autistas têm baixa empatia, têm uma maior frieza, têm um maior distanciamento emocional e mas que dificilmente as pessoas elas têm o mesmo esforço que as pessoas autistas, as pessoas neurodivergentes têm para estabelecer uma comunicação efetiva, uma conversa realmente real, com começo, meio e fim, sabe? O esforço que o autista faz para estar nesse ambiente é desproporcional ao esforço que uma pessoa neurotípica faz. Então, deveria ter essa dupla empatia, né? Exige-se mais empatia do autista para que ele esteja atento aos sentimentos, ao mundo externo, e que é um esforço constante também, e que muitas vezes é uma habilidade que precisa ser aprendida e que não necessariamente não é que não exista. Muitas vezes ela só é processada de forma diferente do que pessoas neurotípicas vivenciam. Precisa ter também um esforço do outro lado. E ela fala no final, e eu já falei sobre isso inúmeras vezes aqui também no canal, nos vídeos que eu falo sobre o meu processo como pessoa autista, que o bullying que ela teve durante toda a vida dela, por ser nerd, por ser esquisita, por ser diferente, por fugir à norma, ele potencialmente teria sido pior se ela tivesse recebido o diagnóstico naquela época do autismo. E eu concordo com isso, eu fico naquele sentimento dúbio, assim, sabe? De querer ter tido o meu diagnóstico mais cedo. Mas em algumas situações eu acho que teria sido pior, em outras eu acho que teria sido melhor. Mas o fato é que, independente de qualquer coisa, eu sinto que para ser levada mais a sério, entre grandes aspas, tem-se uma expectativa social de que os traços do autismo sejam mais severos, mais graves, mais desconcertantes, para que as pessoas realmente respeitem que o outro é autista, sabe? Porque eu acho que, principalmente mulheres, mulheres que têm o diagnóstico tardio, que poderiam passar o resto da vida, talvez, sem o diagnóstico, que acabam, né, tendo só o sofrimento, mais o sofrimento interno e muito sofrimento, passando por inúmeros diagnósticos antes de ter essa clareza e o autismo vindo realmente para ser uma ferramenta
de como lidar no dia a dia com as dificuldades, com a sobrecarga, com as relações, como impor limites, como se cuidar, né, antes de qualquer coisa. Mas a questão é que parece que as pessoas, para respeitarem isso, esperam que os traços sejam mais graves. Então, já que você poderia passar a vida inteira sem esse diagnóstico, ou parece que não mudou nada na tua vida. E eu escutei isso diversas vezes já, desde que eu contei para pessoas, né, que eu era autista, que eu tinha recebido o diagnóstico, as pessoas falam, tá, mas o que que mudou? Não mudou nada. E para as pessoas realmente não muda, né? Muda para mim. Mas quem sabe se eu fosse mais autista, as pessoas respeitariam mais as dificuldades, as limitações? Não saberemos, mas eu estava conversando até mesmo com meu marido é autista, ele tem TDAH e ele fala a mesma coisa, que ele sente que pessoas consideram mais alguns tipos de neurodivergência, algumas outras deficiências e não as nossas. E é complicado. Mas estamos aqui falando porque são inúmeros os mensagens, as DMs que eu recebo de pessoas que veem os meus vídeos, que por conta deles acabam buscando diagnóstico, atendimento e que acabam chegando em uma resposta e que isso ajuda a ressignificar a vida, ressignificar o passado, a dar um novo norte também para o futuro. Acho que são essas as coisas que eu queria comentar sobre o livro. Ah, eu vi uma live no YouTube que ela participou em um outro canal, que ela fala que ela recebeu o diagnóstico com 37 anos, porque ela foi morar fora do Brasil, foi nos Estados Unidos, e ela percebeu o quanto isso desorganizou ela até o momento em que ela percebeu que tarefas simples como ir à farmácia, fazer coisas pequenas, ela estava tendo crises e ela já tinha pesquisado, ela já tinha ouvido falar do autismo, ela já tinha pesquisado para uma personagem de um livro dela, eu esqueci o nome do livro agora especificamente. Então não era assim uma super novidade, mas ela fala nesse vídeo que eu achei muito engraçado e que é uma grande verdade. Eu até anotei aqui o que ela falou, que é o encontro que você adia, mas está com vontade, que eu acho que é exatamente isso que representa esse encontro com esse diagnóstico. E ela acabou tendo o diagnóstico, ela fala que ela percebeu também que durante a vida inteira ela morou no mesmo bairro, a vida inteira, mudando de casa, mas no mesmo bairro. Isso mostra como a gente precisa dessas rotinas, desses padrões estabelecidos perto da gente, quando isso tudo se desestrutura de forma muito rápida. É difícil voltar, é difícil estar funcional dentro de tudo isso. Mas se você assistiu até aqui, fica o meu agradecimento. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham se inscrito no canal e tenham dado um hype caso tenha aparecido essa opção aí para vocês. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que têm me acompanhado em diversas leituras e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.